Arrivé à provenance de Susa. Arrivé à provenance de Susa. Arrivé à provenance de Susa. Bom, essa aqui é a primeira sala da exposição. Ela é em torno desse momento em que ele vai para Nova York, mas não só. A abertura são duas fotos, né, anteriores a esse momento, em Salvador, 68, e o livro que ficou incompleto, inacabado, que não foi publicado e que dá título à exposição, que é O Espíritos Sem Nome. O título desse livro, ora ele escreve no plural, ora ele escreve no singular, ou é espírito sem nome ou espíritos sem nome. E havia uma certa dúvida como que a gente intitula essa exposição, e eu acabei optando pelo plural, porque eu acho que é um artista que de fato, né, tem uma pluralidade, né, de tonalidades afetivas, de linguagens artísticas que ele vai trabalhando ao longo da sua trajetória, como também eu acho que faz mais justiça a uma pessoa que, né, se converte ao candomblé, essa dimensão meio politeísta, né, da religiosidade afro-brasileira, e esses muitos espíritos também são os espíritos que percorrem, né, as suas imagens, né, e as muitas atmosferas dessas imagens. Por que Nova York, né, como ponto de partida? Porque ele, né, se casa com uma dinamarquesa que vai visitar Salvador, eles se encontram, se apaixonam, casam, ela já morava em Nova York e ele sai e vai acompanhá-la e vai morar em Nova York em 69. Ele se inscreve numa escola de arte para trabalhar como escultor, ele, né, de certa maneira herda isso do pai no começo, né, a escultura. A Escola de Arte de Nova York, nesse momento, é completamente atravessada, né, pela arte conceitual, pelo minimalismo, pela land art, e isso acaba também influenciando, né, o próprio trabalho dele. A câmera fotográfica vai junto, ele já tinha uma formação inicial no Brasil de fotografia, e ele fotografa a cidade, mas é uma cidade, justamente essa cidade que ele chega, uma cidade impessoal, cosmopolita, em que ele fotografa os carros, ele fotografa o metrô, né? Ele fotografa a Eva, a mulher dele, mas deforma, né, a fisionomia, liquefaz, né, o rosto, e ao mesmo tempo a gente incorpora aqui os trabalhos que ele faz mais pictóricos, né, com guache, com aquarela, a cor está presente, as fotografias também combinam PB, que é predominante, mas também fotografia em cor, e essa combinação PB e cor vai se desdobrando posteriormente. Tem essas duas vitrines com o material, né, de arquivo. As esculturas dele aparecem, né, nessas fotos. Então é um momento inicial, mas que tem ali já a semente, está em potência, vários desdobramentos que vão acontecer no seu trabalho posteriormente, né? Uma coisa que eu acho que é interessante, comparando a exposição Rio e São Paulo, é o fato, né, da arquitetura do Rio ser toda ela dividida em salas, né? Então, cada sala ela é, digamos assim, autossuficiente, ela se contém nela mesma, e em São Paulo você tinha um grande espaço em que as salas estavam articuladas dentro desse grande espaço com, né, uma contaminação. Essa segunda sala, né, da exposição, ela reúne 3 séries, né, todas elas dos anos 70. A família, que na verdade não é bem uma série, mas é um recorte muito frequente no trabalho dele, que é fotografar, né, a própria família, as pessoas que estão à sua volta. Depois a série da Dinamarca e a série do Ocidente.
É a sala mais intimista da exposição. Ela é a sala em que os trabalhos têm mais contenção, de certa maneira, né, são mais sombrios. O tema do acidente, né, o acidente de carro que ele sofre em 1975, passa a ser, né, um tema do trabalho, que ele explora isso, como ele explorava a família que estava à sua volta, tudo que, de certa maneira, circulava no seu dia a dia se tornava material poético. E o acidente, esse contato ali com a morte, foi um acidente gravíssimo, violentíssimo de carro em Salvador, que ele, né, acabou ficando quase um ano imobilizado. Isso marca muito a trajetória dele, e ele faz uma série de trabalhos em torno do acidente, com as fotografias do carro acidentado, são fotografias de cor muito impactantes. O raio-x do fêmur dele, que ele também usa junto com o carro dentro dessa série, a câmera que estava no carro, todos esses elementos passam a ser usados. Os desenhos que ele faz com lápis e carvão, que estão aqui, né, no nosso fundo, também são esses desenhos do fêmur. Ele faz um vídeo também, que vai do 3º ao 15º dia dele no hospital. Então você vê ele com uma câmera, né, imobilizado, né, no quarto, na cama. Ele era um fotógrafo que usou muito a rua, fotografou muito na rua, nesse encontro casual com determinadas situações, e de repente ele se vê restringido. Então esse elemento é um elemento novo, né, que depois se desdobra também nessa série da Dinamarca, que tem, eu acho que, né, um pouco essa atmosfera mais soturna, digamos, pós-acidente, de uma foto também interiorizada, introspectiva. Acho que é um momento de introspecção, né, no artista, né, qualquer um, diante de um impacto como o do acidente, acaba isso resvalando para o tipo de trabalho. Então, a série da Dinamarca, quando ele vai para a Dinamarca com a Eva, a mulher dele que era dinamarquesa, eu acho que tem um detalhe de luz e sombra que é muito especial nessa série, com a paisagem, essa paisagem nórdica, completamente oposta à de Salvador, como que temas muito diferentes implicam um engajamento muito diferente e que produz uma temperatura, uma atmosfera, uma poética muito particular, muito singular a cada uma dessas séries, a cada um desses momentos. Em relação à montagem aqui no Rio, o que eu achei interessante é que ela cotejou esses dois momentos, né, um face a face entre o acidente e a Dinamarca, e isso deu muita força, muita densidade para a sala, uma micro câmera do contexto desse momento de meados dos anos 70 do Mário Cravo Neto. Essa sala central da exposição é dedicada, né, a um momento muito conhecido, né, deu muita evidência a obra dele, que é esse momento da fotografia colorida, a fotografia colorida de Salvador, né, da rua de Salvador, né, dos habitantes, muito focado, como sempre, nesse universo da cultura afro-brasileira. E tem esse dado que é muito caro a essa série, que é o dado cromático, é o dado da cor. Quando vai para a cor, vai com tanta intimidade, com tanta exuberância, né, e ao mesmo tempo com tanta contenção, porque a cor é um elemento construtivo, não é só um elemento expressivo. As relações que ele faz de cor, os detalhes que ele elege para privilegiar um dado cromático, você vê o olhar construtivo do Mário Cravo Neto, quando ele põe, né, um plástico amarelo na cara de uma pessoa, pega, né, um sorvete vermelho que parece um pote de pigmento vermelho, um detalhe, né, da roupa de um passante, ele elege aquilo, recorta aquilo, trabalha esse elemento cromático. E isso faz com que a cor seja um elemento construtivo mais do que um elemento expressivo na poética do Laroaia. E que tem todo esse universo simbólico afro-brasileiro, que, como eu disse,
não é um elemento temático no Cravo Neto, é um elemento existencial. Ele, né, vai nessa direção, ele convive intimamente, ele retrata de dentro essa cultura, essa simbologia, essas referências, né, do mundo do candomblé, das tradições afro-brasileiras. Então, tem um devir africano no trabalho do Cravo Neto que é muito, né, muito próprio, né, um engajamento pessoal com isso, e por isso tem tanta intimidade. Bom, a gente aqui está nessa sala que é reservada a uma série muito importante do Mário Cravo Neto, que é o Eternal Now, o Eterno Agora. É uma série que ele faz ao longo dos anos 80, começo dos anos 90. São retratos, PB, um fundo infinito de estúdio, focado no corpo negro, na cultura afro-brasileira, nesses referenciais simbólicos, né, da espiritualidade do candomblé, e principalmente também nesse elemento muito caro ao Mário Cravo Neto, que é esse diálogo entre fotografia e escultura, esse interseccionamento de duas linguagens, a fotográfica, que é planar, e a escultórica, né, que é peso e a tridimensionalidade, o corpo físico. E aqui essa relação ganha muita força, né? E eu acho que tem uma relação de luz e sombra que também é muito especial, uma maneira de recortar o corpo, de introduzir, né, sejam animais, né, sejam elementos naturais, uma pedra, um galho, né, todo esse universo que, de certa maneira, recorta e, né, articula o natural e o cultural, tão muito presente, o orgânico e o inorgânico, e muito marcado por essa densidade do corpo, por essa gravidade do corpo. Um elemento que ficou, né, muito forte nessa montagem aqui do Rio é que a gente conseguiu uma sala toda para o Eternal Now, né, é evidente que o Eternal tem muito mais trabalhos do que esses, mas os que a gente separou para a exposição estão todos juntos, então vira quase que uma instalação, né, um trabalho que está completamente articulado nessa relação entre cada imagem, uma imagem com a outra, formando um todo, né, um todo que tem uma força própria. Então a pessoa entra e tem uma relação imersiva, né, e quase que instalativa com o trabalho. Faz com que a gente pare, reflita um pouco, né, sobre o nosso tempo, né, e uma temporalidade muito extensiva, que é a temporalidade dessa interação da cultura, né, africana no Brasil. Nesse corredor, nesse circuito, né, que vai, né, da sala do Eterno Agora, que é a sala 4, para a sala 5, que é a série do Fogo, a gente tem 4 séries, né, 3 séries que são muito importantes, eu acho que marcantes na obra dele, né, da festa de Iemanjá, das baianas, do candomblé, diante da outra está o elemento, né, muito claro dessa referência afro-brasileira de Salvador, desse contato, né, com a cultura afro-brasileira, um certo olhar de dentro para esse universo, e não apenas um olhar temático, um approach existencial. Isso está implicando o seu próprio, a sua própria subjetividade, a sua própria relação com o mundo. E aí a gente segue no corredor com os desdobramentos dessa religiosidade brasileira, uma religiosidade popular, sincrética. Então tem uma série de ex-votos, que é o trabalho que ele faz em parceria com a Lina Bobardi nos anos 80, uma série de fotografias que compôs, né, um fotolivro com o texto da Lina e esse interesse dela por esses elementos da cultura popular brasileira, e os ex-votos estão aí dentro. E termina o corredor com a primeira série que o
o Mário Cravo Neto vai fazer ainda nos anos 60, antes de ir para Nova York, com, né, os profetas do Aleijadinho em Congonhas do Campo. E isso eu acho que é muito interessante, porque, né, os profetas do Aleijadinho são fotografados por inúmeros fotógrafos, né, de referência, né, na fotografia internacional e brasileira, o Gotterro, por exemplo, né, e o Mário Cravo Neto vai lá, né, muito jovem, né, com 20 e poucos anos, 21, 22, né, e faz, né, um conjunto de fotografias, né, muito detidas, e aí a gente vê de novo esse diálogo da fotografia com a escultura. Ali ainda é o Mário Cravo Neto muito próximo da escultura, com esse DNA escultórico, né, muito evidente. Então ele olha para aquelas esculturas de dentro da escultura, né? E eu acho que é interessante também, porque a exposição não tem, né, um movimento cronológico do começo indo em relação ao fim. Há um trânsito temporal, né, uma mistura temporal dentro da exposição, e esse corredor marca muito isso, o trabalho dos anos 80, dos anos 90, né, dos anos 60, enfim, tem todo um conjunto aí que recorta, que é interessante. Bom, essa quinta sala da exposição é uma sala que eu chamo da Sala do Fogo. Tem os ninhos também, a série do Ninho, mas ela está composta toda em torno dessa série do Fogo, que é uma série que ele faz no começo dos anos 70, logo que ele volta de Nova York. A gente vê ainda uma estratégia muito frequente àquela altura dos artistas conceituais que usavam fotografia, que é trabalhar, né, esse elemento, né, repetido, serial, né, da fotografia. Ele introduz também esse elemento que é também muito frequente naquele momento, que é dessa relação com a land art, com a paisagem, com um elemento performativo, que é o próprio fogo, que vai perpassando a paisagem. São vários, enfim, várias entradas, né, no elemento fogo, que vai desde a materialidade, né, da repetição, do simbólico, que compõe todo esse conjunto que é feito nos anos 70. E acaba que o fogo, né, ele tem, né, uns desdobramentos peculiares no trabalho dele. Final dos anos 70, ele tem os seus equipamentos furtados, roubados, e depois a polícia consegue reaver, mas, né, o ladrão, antes, né, da polícia pegar, queima todo o equipamento. Ele então fica com aquele equipamento queimado e, como é de costume no Mário Cravo Neto, os acontecimentos da vida são reapropriados e se transformam, né, em material poético. Então ele faz uma instalação no comecinho dos anos 80 com essas câmeras, usando, né, a lona de caminhão que ele usava no Fundo Infinito, né, no seu estúdio, para a série do Eternal Now. O fogo que estava, né, como um elemento transitando por essa série fotográfica, depois ocupa a própria câmera fotográfica, que entra como um retrato, né, junto com a lona do Fundo Infinito. E, terminando o elemento fogo, ele, em 91 para 92, estava em Nova York, quando tem a Primeira Guerra do Golfo, que é tida como a primeira guerra, né, televisionada, né, editada, né, pelos americanos, evidentemente, mas ela tem esse dado de ser, né, digamos, espetacularizada pela televisão. E ele, diante da televisão, com, né, uma trilha sonora que ele opera ali meio como DJ, que ele vai filmando, né, a guerra pela televisão e colocando o som, que evidentemente traz algumas referências, né, do próprio Apocalipse Sinal, do Coppola. E tem muito fogo, evidentemente. Então, está ali o fogo, né, da guerra,
essa dramaticidade de uma guerra, né, meio que anestesiada pela televisão, mas que ele explora com um som uma dramaticidade para dar uma realidade. E ainda, né, como um contraponto mais, digamos, contemplativo, tem a série do Ninho, que é uma série muito especial, que é uma natureza morta, meio morandiana, do Mário Cravo Neto, que o filho dele, o Christian, achou, né, do lado de fora do estúdio. Ele trabalhava com esculturas com acrílico e fibra de vidro, e um passarinho, né, começa a pegar essas fibras de vidro e começa a fazer um ninho com as fibras de vidro das esculturas do Mário Cravo Neto. Então, o ninho vira um pouco uma escultura, ele se apropria desse ninho, né? Então tem o ninho, o objeto em si, aí, né, que tem de novo esse elemento que está lá no Eternal Now do orgânico e do inorgânico, e uma série linda, muito delicada, muito sutil, com os ninhos sobre uma mesa, também com a lona, com esse fundo infinito, e estão ali repousando esses ninhos, que são também, outra vez, o natural e o construído, o acaso, né, e a apropriação, né, do acaso por essa intenção poética que perpassa o trabalho dele. Então é uma série muito mais intimista, mas que faz um bom contraponto e dá um certo ritmo para a sala, que é uma sala mais tensa por causa do elemento fogo, e que o ninho recolhe, o ninho, né, dá um certo acolhimento. Então dá uma certa interioridade para a sala. E tem um outro elemento que é muito importante nessa sala, que é o elemento do scrapbook, que está aqui, que é um livro colagem que ele faz entre 75 e 76. É um diário de bordo do artista, é onde estão todos os elementos visuais que ele está lidando no dia a dia, e que ele tem anotações, essa coisa também, né, da anotação, a poesia, o texto, é uma coisa que está presente no Mário Cravo Neto. Ele tem muito contato com a poesia, com a filosofia, né, filosofia existencialista, Heidegger, Kierkegaard, ele lia essas coisas, Ezra Pound, T.S. Eliot. A gente vê o cuidado dele com os fotolivros que ele fazia, com os ritmos que ele produzia, para pensar o desenvolvimento, né, do leitor, né, que está vendo as imagens. E esse ritmo, de certa maneira, foi um desafio para mim, enquanto curador, pensar um ritmo para a exposição, para a relação entre as imagens, e, enfim, tentar um máximo de cuidado para caprichar nessa montagem, nesse ritmo, nessa musicalidade, nessa orquestração da exposição. E isso a gente vê no scrapbook, como ele vai orquestrando referências visuais, às vezes que aparentemente são estapafúrdias, que ele estabelece um elo de conexão que produz uma fagulha poética, que é o que interessa. Il ne faut pas avoir l'homme, il ne faut pas entrevenir dans une affaire.